Olá, alunos, sou a professora Mercedes Bonorino, aqui do curso Rico Domingues EAD, e a nossa próxima dica é uma dica sobre pronomes, mas nada de gramática. Nós vamos falar aqui nesta dica sobre o quanto o pronome, seja ele qual for, tá, é um elemento de coesão, um recurso de coesão em um texto. Muito importante, e as bancas de concurso público têm dado uma atenção muito forte em relação a isso. Que tipo de pergunta cai numa banca? Eles selecionam um pronome e tentam te pedir e pedem a você a referência anafórica, o antecedente, né? A qual expressão aquele pronome se liga. Nós chamamos isso de referência anafórica. Estão vendo ali em roxinho? Também chamado de remissão anafórica ou antecedente, são as expressões ou palavras, tá, a que aquele pronome se refere. Seja ele um pronome demonstrativo, um pronome relativo, um pronome pessoal. Eu destaquei 3 exemplos para nós analisarmos. Vamos lá? O governo não concedeu aumento aos militares e isso os deixou frustrados. Então veja que eu tenho ali na segunda oração o isso, que é um pronome demonstrativo, resumidor do assunto anterior, né? E o isso resume a ideia toda da não concessão do aumento aos militares, né? Então há uma referência anafórica. Qual é o referente do isso? É a expressão, a ideia toda da não concessão de aumento aos militares. E o os? Isso os deixou frustrados. Deixou quem? Os militares. Então o pronome oblíquo átono, os, retoma, se refere, tem como referência anafórica a expressão militares. Essas perguntas estão sempre presentes nas bancas dos concursos públicos. Vamos ver mais 2 casos? O segundo exemplo. Vitaminas fazem bem à saúde, mas não devemos tomá-las ao acaso. O las, pronome oblíquo átono, ali colocado, se refere a que termo ou expressão do texto anterior, da oração anterior? Vitaminas. Parece óbvio o que eu estou falando, mas na hora de um concurso público ou de uma questão de interpretação, nós não temos apenas uma frase, né? Nós temos um texto. E essas questões passam muitas vezes por questões de interpretação, né? Porque havendo um texto, né, há outras informações ali contidas. Então, cabe a você fazer essa referência correta. Uma dica fundamental é a questão da concordância. No caso, las está no gênero feminino e no plural, concordando evidentemente com o substantivo de mesmo gênero, né? E também no plural, certo? Então, vitaminas, tomá-las, né? E o último caso diz respeito aos pronomes possessivos. Quando cai pronome possessivo em concurso público, normalmente cai uma questão de interpretação de texto, já que a teoria gramatical sobre os pronomes possessivos é bem diminuta. Então, interpretação já não. Veja este caso. O colégio é um dos melhores da cidade. Os dirigentes do colégio, aí colocados, seus dirigentes, né, se preocupam muito com a educação integral. Então, seus dirigentes, qual o referente, o antecedente dos seus? Ora, o colégio. Neste caso, o referente sempre preposicionado, né? Dirigentes do colégio, uma vez que o pronome possessivo seu sempre pressupõe a presença de uma preposição de. Então, na hora da troca, né, do pronome possessivo pelo referente, a troca seria dirigentes do colégio. Então, uma pergunta também típica, sublinhar o pronome possessivo, né, e perguntar o referente. Há uma banca que gosta muito especificamente dessas questões de referência, a banca ESAF, né? Ela cobra muito mais as questões de referência no que diz respeito a pronomes do que propriamente a questão gramatical de como usá-los, a colocação do pronome, se é próclise ou ênclise. Isso fica em segundo plano para algumas bancas. Essas questões de interpretação, ligadas aos pronomes são muito mais relevantes. Então, fiquem sempre atentos. Pronome, elemento de coesão. Os pronomes costumam, né, se referir a elementos já ditos no texto. A remissão anafórica, o referente anafórico. Ok, alunos? Essa foi mais uma dica aqui nossa do Rico Domingues. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.